Vocês devem ter visto o vídeo do Castanhari falando sobre QI da IA ChatGPT. O ChatGPT, como a gente fala aqui em português tupiniquim. Cara, esse vídeo é simplesmente... É até difícil achar um termo para nominar. É ridículo. Ridículo, ridículo, ridículo. Bem, vamos passar o vídeo pra gente mostrar do que a gente tá falando. Passar um trecho do vídeo. Agora eu quero fazer reflexão com vocês. Imaginem que, se o chat GPT-4, ele tem mais ou menos, ele chutando pra cima, 155, e o Einstein tinha 175. Imagina o Einstein tentando trocar uma ideia, explicando relatividade pro cara de 60 QI. Imagina o Einstein tentando e o cara assim, tipo, olhando e não entendendo absolutamente nada. A gente tá falando em QI 2 vezes superior, só, 2 vezes. Do chat GPT 3.5 pro chat GPT 4, houve uma evolução 10 vezes. Agora imagina que o chat GPT 5, ele vai ter quase 10 vezes o QI do Einstein. Se o Einstein, tendo 2 vezes o QI, uma pessoa mais lentinha, conseguiu mudar e transformar totalmente a nossa comunidade. A gente não teria GPS se não fosse o Einstein. A quantidade de coisas que ele trouxe, só 2 vezes. 2 vezes. Então, a gente está a uma atualização da Era de Ultron. Se do 3.5, 4 foram, tipo, 3 meses, quase. Meu Deus. Entende? A gente está falando de um prazo muito menor do que você imagina. Castanhari, IA não é medida com QI. QI, o coeficiente de inteligência, é uma medida específica para grupos humanos alfabetizados. Ok? Inclusive, vou aproveitar para falar de uma outra asneira que foi falada por um suposto ser humano. Não sei se eu posso classificar isso como um ser humano, mas enfim, o Geyer, não lembro o nome dele, desse ser que é deputado, falou aí num outro podcast que existem macacos com QI superior à média na África. Bem, primeira coisa, assim como inteligências artificiais não são medidas por coeficiente de inteligência, macacos também não. Porque, como eu falei, o coeficiente de inteligência, ele tem premissas para ser feito. Existe mais de um teste, obviamente, né? E é um tipo de teste que não é um consenso, porque existem pessoas que são extremamente inteligentes em diversas áreas do conhecimento e não necessariamente têm de ser alfabetizadas. Então, quando você tem esse corte da alfabetização, que é a premissa que eu ia citar, você exclui um grande grupo de pessoas desse teste. E além disso, ele é um teste muito mais voltado para exatas e exclui diversos tipos de inteligência que existem. Já é reconhecido cientificamente que existem diversos tipos de inteligência, né? Inteligência emocional, inteligência interrelacional, interpessoal, que não necessariamente são inteligências voltadas a exatas, que é o caso do tipo de inteligência medido em testes de QI. Então, por não serem alfabetizados, obviamente que o teste de QI não pode ser aplicado a macacos. Isso só para aí a gente ver a grande asneira, a grande besteira, a grande desinteligência desse ser humano, desse suposto ser humano, propagada de forma claramente racista. E aqui eu vou usar todas as palavras para falar de forma claramente racista por esse ser. Como eu vinha dizendo, como eu comecei a dizer,
Teste de QI não é aplicável a macacos, assim como não é aplicável a inteligências artificiais. Castanhari, obviamente que você não tem o mesmo nível de desinteligência desse senhor Geyer. Não me lembro o nome dele, Gustavo Geyer, sei lá. Porém, você falou de uma besteira quando você falou em medir a inteligência do chat GPT em QI. E outra coisa, ainda que fosse medido em QI, tá? Ainda que fosse medido em QI, não é. Não é, vamos deixar claro que não é. Mas ainda que fosse medido em QI. De onde você tirou o número que você passou ali arbitrariamente de que o QI seria de 155? De onde você tirou esse número, Castanhari? Bem, eu posso imaginar de onde foi, mas não vou dizer. Cada um que imagine aí a sua hipótese, formule sua hipótese, eu não vou dar a minha opinião. Castanhari, você falou de uma besteira, ok? Eu espero que esse vídeo chegue até você e a questão seja esclarecida. O ponto é, não se pode medir a inteligência artificial com testes de QI, ok? Inteligência artificial é um campo de estudos muito abrangente, onde se usa técnicas que tentam simular o que a gente entende ser a inteligência humana, de forma não natural, né? Ou seja, artificial. Existem diversas técnicas para isso, né? O grande grupo desses de estudos dentro da inteligência artificial é o machine learning, ou aprendizado de máquina, onde existem diversas técnicas para você chegar em meios de você simular o que é o funcionamento da aprendizagem. Como você aprende? Você aprende tendo contato com diversas situações, com diversos itens que podem variar, e aí alguém fala para você: isso aqui é uma bola, isso é uma lata, isso é um ventilador, isso é um ferro de passar, isso é um sapato, isso é um guarda-chuva. Ou seja, você tem contato com as coisas e aprende que aquilo tem aquele nome. A técnica de aprendizagem de máquina se baseia nisso, e ela pode ser guiada. Você pode fazer todo o processo, o treinamento, tá? E aí você pode usar de redes neurais, que é o principal meio de você fazer isso, ou você pode usar algoritmos genéticos, outras técnicas para você ensinar, para você treinar uma rede ou uma máquina que uma coisa é uma coisa. É basicamente isso. É isso que é IA. Você precisa de um grande poder de processamento para colocar isso no ar. E não há, na IA, não há como você medir a eficiência da aprendizagem por um teste de QI. Não há. É uma coisa diferente. Vocês entendem? Não é assim que se mede IA. Você mede a eficácia, você mede outros parâmetros, mas o teste de QI não é o caso. Ele não se aplica a IAs, a nenhuma. Então, Castanhari, assim, você vacilou. Espero que você se retrate. Ou não necessariamente que tenha que se retratar, mas se algum dia quiser falar sobre IA no seu canal, fazer um vídeo, a gente pode fazer uma parceria. Eu posso falar aí junto com você, a sua audiência, o que é IA. Eu acho que seria interessante você esclarecer. Tudo bem? E quanto ao senhor deputado Geyer, esse eu não tenho esperança. Esse aí eu espero simplesmente que a justiça seja feita e ele pague por aquilo que falou, por todas essas ofensas a diversos grupos, a um continente inteiro, a grupos que representam aí mais de 50% da população brasileira. Se você colocar negros, pardos, você vai ter que mais de 50% da população brasileira
tem alguma raiz não europeia, vamos dizer assim, principalmente africana. E se você for parar para pensar mais profundamente, toda a humanidade tem uma raiz africana, porque a humanidade nasceu na África. Quem não sabe isso, a essa altura, me desculpe, só é um idiota, ignorante, uma pessoa sem o mínimo de conhecimento, cultura. É uma pessoa inútil, uma pessoa que não aprendeu nada na escola, não aprendeu nada na vida, uma pessoa sem valor algum. E é isso que esse senhor é. Quanto a esse senhor, não tenho nenhuma esperança. Como já falei, apenas tenho a esperança, apenas espero que a cadeia seja seu destino. Ele pague por todos os seus crimes. Eu lembro que racismo é crime inafiançável. Eu fiquei surpreso que ele não foi preso em flagrante. Eu acho que deveria ser o caso, mas tudo bem. Eu espero que a justiça seja feita. É simplesmente o que eu espero. Nós temos um senhor procurador-geral da República que ninguém sabe aonde está, ninguém sabe por onde anda e ninguém sabe o que faz. Enfim, vamos aguardar o que acontece. Se ele não foi preso ainda, aguardemos o tempo da justiça. Mas, para mim, caberia claramente uma prisão em flagrante delito. Ele estava cometendo um crime inafiançável. Se o Daniel Silveira foi preso, por que não esse senhor? Não sei. Talvez o crime do Daniel Silveira seja mais grave. Talvez. Não sei. Ou talvez se importem menos com crimes racistas do que com crimes contra o Supremo Tribunal Federal. Posso supor qualquer coisa, não posso? Acho que sim. Então é isso. Senhor Gaia, para você o que eu digo é isso. Para você o que eu digo é: não existe teste de QI em macacos. O senhor e para aqueles outros ignorantes que estavam no podcast com o senhor. Porque alguém lá falou no podcast, o senhor concordou, o senhor falou: ah não, eu sei disso, eu vi isso aí. Ou seja, vocês todos estavam ali arrotando ignorância como se fossem grandes intelectuais entendidos de tudo, falando que o povo brasileiro é burro, que o povo brasileiro é ignorante, e falando mesmo de mais de 1 bilhão de pessoas que vivem num continente inteiro, que é o berço da humanidade. É o berço da humanidade, que é onde se encontra uma das primeiras civilizações da humanidade, que tinha uma das astronomias mais avançadas, muito avançada nos estudos astronômicos, tinha processos de mumificação, tinha arte, matemática, construía grandes construções, edifícios enormes, pirâmides que estão aí até hoje. Não se esqueçam, o Egito fica na África. Vocês não sabem como eram os egípcios? Vocês não sabem qual era a cor dos faraós? Vocês não sabem? Não, vocês não sabem. Pesquise, Sr. Gaia. Quem foi o homem mais rico da história? Pesquise. Então, o que eu queria falar é isso. Falar desses dois casos, onde falaram indevidamente sobre QI. O foco seria o Castanhari, no Podpah. Castanhari, desculpe, mas você está errado. Eu tenho que falar. Se você estivesse certo, eu falaria. Mas você está errado. E esse outro deputado, Gaia, esse ser desprezível, quanto a esse, o que eu vou falar? Eu tenho que falar. Esse ser aí, ele pode, enfim, ele que volte para a lata de lixo da história, junto com o seu mito, que é de onde eles nunca deveriam ter saído. Ele que volte para o buraco de onde veio. É só isso que eu espero, ok? Por hoje é isso. Muito obrigado.